Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vou trazer um vídeo de topografia 2 relacionado ao conteúdo de altimetria. E nesse exercício eu vou dividir o vídeo em 3 partes. Primeira parte a gente vai calcular as cotas do terreno, depois a gente vai calcular as cotas do grade e logo em seguida a gente vai calcular os cortes e o aterro que vão acontecer naquele terreno estudado. Tá bom? Vamos lá então. Beleza então, pessoal, vocês já viram o exercício aí na tela, né? E eu desenhei aqui o perfil do terreno que ele deu pra gente no enunciado, só que nesse vídeo a gente vai se limitar a 3 pontos, porque todos os outros pontos vão seguir a mesma ideia, tá bom? Então aqui a gente tem o nosso equipamento que fez a leitura do ponto 0, do ponto 1 e do ponto 5, certo? Então ao longo do nosso terreno a gente tem 6 pontos. E agora a gente vai calcular, então, a gente vai usar esses dados para a gente poder calcular a nossa cota do terreno, para esses 3 pontos, tá? Mas antes da gente calcular as cotas do terreno, a gente precisa de um valor, que é o valor da diferença de nível que a gente vai aprender a calcular agora. Como que a gente vai calcular a nossa diferença de nível? A diferença de nível, nosso ponto desejado, que eu vou chamar de N, é igual a leitura do nosso ponto inicial, que a gente está levando como referência, menos a leitura do nosso ponto desejado, que eu vou chamar de M, tá bom? Então a leitura da estaca inicial, que é 0 para a gente aqui, e a leitura do ponto desejado. Beleza, então. A gente vai calcular do ponto 0, do ponto 1 e do ponto 5, tá bom? Vamos lá. A diferença de nível de 1 em relação ao ponto 0 vai ser, então, leitura de 0, então, 2,5, menos a leitura de N, né? Que vai ser 1, 2,1. Seu resultado vai dar 0,4. Beleza. Temos, então, a nossa diferença de nível do 1 em relação ao ponto 0. Beleza, então. Agora a gente vai achar a diferença de nível do ponto 5 em relação ao ponto 0. Então, a diferença de nível de 5 vai ser, então, 2,5, que é a nossa leitura lá no ponto 0, menos a leitura no ponto 5, 2,65. Pessoal, isso é importante, tá? Esse resultado aqui, então, vai dar menos 0,15, certo? Então, 2,5 menos 2,65 menos 0,15. E esse menos não pode sair daqui, tá bom? Aqui tem um mais, né? E aqui tem um menos. Esse menos ele vai continuar na nossa tabela. Depois eu vou colocar esses valores na tabela para a gente poder organizar a ideia, né? Mas esses valores aqui tem que ficar com os seus sinais, tá bom? Show de bola. Então a gente achou a diferença de nível do ponto 1 em relação a 0 e a diferença de nível do ponto 5 em relação à estaca 0 também. A gente achou agora as diferenças de nível que vão ajudar a gente a calcular a cota e para a gente poder terminar essa primeira parte. Beleza, pessoal? Então eu já montei aqui para a gente a nossa tabelinha, a parte dela, né? Bom, agora a gente pode finalmente achar as cotas do nosso terreno. Vou até marcar aqui, vou ter bem pequenininho, para não confundir, porque depois a gente vai achar as cotas G, né? Que é a cota do grade. Tá bom? Beleza, vamos lá. Uma informação muito importante que o exercício dá para a gente é o valor da cota inicial, o valor da cota lá do ponto 0. Ele fala que a cota do ponto 0 é 20. Então a gente já pode definir aqui como a cota na estaca 0 sendo 20. E isso vai ajudar muito a gente, porque levando em referência essa cota 20, a gente vai poder achar as cotas seguintes. Como que a gente vai calcular então o valor da cota segundo uma formulinha? A cota do nosso ponto desejado, que eu vou continuar chamando de N, vai ser a cota do ponto inicial, que é o nosso 0, mais a diferença de nível do ponto desejado. Beleza? Essa vai ser a ideia para todos os pontos. A gente vai fazer para esses 2 pontos seguintes, mas a ideia vai seguir para os outros pontos que a gente não está fazendo. Tá bom? Vamos lá então. Vamos calcular para o ponto 1. Então, vou fazer só um C aqui. Cota de 1 vai ser a cota lá do nosso ponto 0, que é 20, mais a diferença de nível, que a gente achou lá no ponto 1, 0,4. Isso daqui vai dar 20,4. A gente já pode definir lá.
20,4. Beleza. E assim por diante. Agora a gente já vai lá direto para o ponto 5. Então, C5 vai ser cota do nosso ponto inicial, que é 20, mais a nossa diferença de nível, menos 0,15. Olha só, o sinal continua aqui, tá vendo? Aqui vai ser mais, né? Então vai permanecer, mas aqui como é negativo, essa conta na verdade vai virar uma subtração. Isso daqui vai dar pra gente um valor de 19,85. Certo? Então aqui vai ser 19,85. Definimos então os valores da nossa cota para o terreno, beleza? Agora a gente vai para a segunda parte, que é o cálculo das cotas do grade. Ó, apaguei todos os dados que a gente não vai usar por enquanto, porque eu quero explicar um pouquinho para vocês, antes da gente começar a calcular o valor da declividade, qual que vai ser a ideia dessa linha do grade, beleza? Bom, a ideia da linha do grade é justamente uma linha que vai dar para a gente como referência novas cotas, e essas novas cotas vão dizer se vai acontecer aterro ou corte em relação ao nosso terreno antigo, tá bom? Então, o que vai acontecer? Essa nossa cota lá no ponto 0 vai se tornar uma cota nova, certo? Eu vou chamar ele de 0 linha. A nossa cota lá no ponto 1 não vai ser mais o ponto 1, vai ser 1 linha, 2 linha e assim por diante. Essa é a ideia da nossa linha do grade e é isso que a gente vai definir, as cotas do novo terreno. Eu vou tirar essa linha azul para poder ficar mais claro para vocês. Bom, então eu tenho aqui a nossa linha do grade, certo? Lá do ponto 0 linha, que eu chamei, lembra? Até o nosso ponto 5 linha. Tá? Beleza, qual que é a ideia da declividade? A declividade justamente considera a inclinação dessa linha do grade. E essa inclinação em porcentagem vai ser responsável por nos ajudar a calcular diferentes alturas. A gente pode pensar nessa linha do grade como se fosse um triângulo. E à medida que esse triângulo vai aumentando de distância, a nossa altura vai diminuindo. Então, essa é a ideia da declividade, é por isso que a gente tem que achar ela. E essa declividade é calculada pela cota do nosso 5 linha, do nosso ponto da nossa estaca 5 linha, menos a cota do nosso 0 linha, dividido pela distância total. Mas qual a distância total? A distância total de um possível triângulo, né? Então essa daqui, ó, é a dist total, tá? Então essa distância total vai ser colocada aqui nessa formulinha. E isso vezes 100, por quê? Eu falei que a declividade vai ser dada em porcentagem, isso é muito importante, tá bom? Então o que a gente está calculando aqui entre essa cota 5 linha menos essa cota 0 linha? A gente está calculando justamente o valor da diferença de nível para a cota do grade, certo? A diferença de nível do ponto 0 em relação ao ponto 5, né? Então, essa vai ser a ideia. Essa vai ser a ideia que a gente vai seguir. Bom, vamos calcular então essa declividade, né? Qual que é a nossa cota lá no ponto 5, que eu chamei de 5 linha, né? Se você for ver no enunciado, aqui eu acho que está bem representado também, mas a cota do nosso grade lá no ponto 5 é a mesma que a nossa cota do terreno, do nosso terreno antigo. Então, a gente pode definir esse 5 linha como sendo a mesma cota lá no ponto 5. Qual que foi a cota que a gente achou? 19,85, né? Então, 19,85 menos. Qual que vai ser a cota do nosso 0 linha em relação ao ponto 0? Bom, a gente sabe pelo enunciado que a cota do nosso ponto 0 é 20, certo? E a gente sabe também que esse 0 linha começa 0,5 acima do ponto 0, do ponto do nosso terreno antigo, certo? Então é só a gente fazer uma soma normal, 20 mais 0,5. Essa vai ser a nossa cota lá do ponto 0 linha, 20,5. Isso aqui dividido pela distância total, isso é muito importante. O enunciado muitas vezes vai dar para a gente a distância entre uma cota e outra. No caso desse exercício, ele falou para a gente que a distância entre uma cota e outra é 10. Pensando então
que a distância entre uma cota e outra vai ser 10, e existem 5 distâncias aqui, né? 0 até 1, 1 até 2, 2 até 3, 3 até 4, 4 até 5. Então vai ser 10 vezes 5, certo? Então 10 vezes 5, 50. E não pode esquecer aqui da multiplicação por 100, para dar esse valor para a gente em porcentagem, né? Bom, fazendo esse cálculo aqui, e lembrando que existe um menos, né? O valor, o sinal, ele tem que ser mantido. Isso daqui, resumindo, vai dar menos 1,3%. Ou menos aqui, ó. Da mesma forma que a diferença de nível mantém os valores com seus sinais, aqui também o valor vai ser mantido com o seu sinal. Isso é muito importante. Beleza, então. Definimos na nossa segunda parte a declividade. Agora a gente vai para a parte final da resolução da cota do grade. Então eu já montei a nossa tabelinha aqui com os valores que são importantes para a gente nessa parte. E agora a gente vai finalmente calcular as cotas do nosso grade, tá bom? Como que a gente vai calcular as cotas do nosso grade? Vou colocar aqui em azul, que a nossa declividade é menos 1,3%, tá bom? Para a gente poder calcular a cota do grade, a formulinha é a seguinte. Então a cota do grade, nosso ponto desejado, vou continuar chamando de N, vai ser a nossa cota inicial do grade, então, 0, né? Mais a distância do ponto inicial até o nosso ponto iniciado, então, de 0' até o N, vezes a nossa declividade. E assim a gente vai poder calcular, então, as nossas cotas do grade. Bom, vamos então calcular a nossa cota do grade para o ponto 1, né? Ah, é verdade, a gente já sabe o valor da cota do grade do ponto 0, né? A gente tinha montado esse raciocínio lá na parte anterior. Bom, vem 20,5. Então, a nossa cota lá no ponto 0' vai ser 20,5. Mais, pessoal, qual que é a distância do ponto 0 até o ponto 1? Do 0 até o ponto 1 é 10, certo? Então, 10. Vezes, qual que é a nossa declividade? Menos 1,3%. E isso daqui vai dar 20,37? Eu acho que é isso. Exatamente. 20,37. Beleza, então. Definimos a nossa cota da linha do grade, então as nossas novas cotas, como sendo 20,37. Vamos lá pular então para a cota lá do ponto 5. Pessoal, a gente vai fazer o que agora? Eu escolhi propositalmente o valor da cota 5, porque agora a gente vai comprovar que os nossos cálculos estão corretos, tá bom? A gente já sabe que a cota da linha do grade lá para o ponto 5 tem que ser 19,85, mas a gente vai comprovar com cálculos que realmente o valor da cota da linha do grade é 19,85, beleza? Bom, vamos lá. Então, a nossa cota do grade para o ponto 5, opa, esqueci de colocar aqui, né? 5', vai ser 20,5 mais... Qual que é a distância lá do ponto 0 até o ponto 5? É 50, né? 50 vezes menos 1,3%. Faz aí a continha, vê se não dá 19,85. Eu vou pegar a minha aqui e vou fazer junto com vocês. Então vamos lá. 20,5 mais 50 vezes 1,3 menos 1,3%. Isso aqui vai ter que dar 19,85. Então, a gente ao mesmo tempo comprova que os nossos cálculos, que o valor da nossa declividade está correto. Beleza? Bom, definimos então finalmente a nossa cota do grade. Agora a gente pode terminar o nosso exercício, terminar o que o enunciado fala para a gente descrever, que é quanto de corte e quanto de terreno vai acontecer nesse terreno pós-obra. Beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, então eu montei de novo os valores que vão interessar para a gente nessa terceira parte e finalmente a gente vai poder definir quais vão ser os valores de corte
e quais vão ser os valores de aterro que vão acontecer nesse terreno. A gente sabe que o ponto 0, lá na nossa linha do grade está acima em relação ao nosso ponto lá do nosso terreno antigo. Então, e os cálculos aqui vão ter que dar pra gente que vai ter que acontecer um aterro. Vai acontecer aterro ou corte calculando a cota do grade menos a nossa cota do terreno. Tá? Então, vai ser o quê? Para o nosso ponto 0, 20,5 menos 20, certo? Isso daqui vai dar mais 0,5. Então, vai ter que acontecer um aterro. Beleza? Sem corte. Para o nosso ponto 1, então, aqui fica mais difícil da gente definir, né? Muito provavelmente lá no exercício dá pra gente numa escala um pouquinho melhor, mas nunca confiem somente no que o perfil do terreno está te dando lá no enunciado, tá bom? Então, confirmem, como a gente fez na parte anterior, o que está sendo feito, tá bom? Beleza, então. Então, vai ser a nossa cota do grade menos a nossa cota lá do terreno. Então, vai ser 20,87 menos 20,4. Isso daqui vai dar menos 0,03. Ou seja, vai ter que acontecer um corte de 0,03. E aqui não vai acontecer nem corte nem aterro. Afinal, nosso ponto do terreno é o mesmo ponto onde termina a nossa linha do grade. Então, 0 e 0. Bom, pessoal, esse aqui foi um exercício de altimetria. Então, a gente resolveu esse exercício em 3 partes. Espero que tenha ficado claro para vocês. Tá bom? E é isso aí. Joga a cola fora.